Não precisamos de ordenanças. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 14, eu vou ler a Nova Versão Internacional. E cancelou a escrita de dívida. Observem bem esse ponto. O Senhor Jesus cancelou a escrita de dívida, que consistia em quê? Em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Que palavra tremenda, hein? Abençoada a igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo, amado, selados com o Espírito Santo prometido por Deus, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, eu quero trazer esse ponto hoje, porque muitas pessoas ainda se apegam às ordenanças, achando que através das ordenanças essas pessoas vão ser salvas, vão alcançar alguma bênção da parte de Deus, vão ser santificadas diante de Deus por meio de ordenanças, de mandamentos. E isso não é verdade. Inclusive, há muitos irmãos que vão se achegando à graça, mas ainda ficam preocupados. E é bom que esses irmãos que são novos na graça alcancem a libertação total nesse sentido e não se sintam mais pressionados a participarem de cerimônias, de mandamentos, de proibições e de imposições. Sabe? Muitas pessoas nos escrevem, né? Irmão Cristiano, estou ouvindo a graça agora, mas eu fico preocupado porque na graça não tem santa ceia, né? Na graça não tem esse e aquele mandamento, e aí como é que fica? Será que eu vou perder a minha comunhão com Deus? E por aí vai, né? As pessoas têm essa preocupação, é uma preocupação, eu diria, até legítima, porque a pessoa vem da religião, a maioria que está em graça veio de alguma religião chamada cristã, né? Com suas ordenanças, seus mandamentos, suas proibições, suas imposições. Então a pessoa vem para a graça, começa a entender devagarzinho o evangelho, vai estudando, mas no coração dela fica aquele aprisionamento. Entende? Eu tive uma experiência, isso, claro, já aconteceu muitas vezes ao longo da minha vida ministerial em graça, mas eu tive uma experiência que me marcou muito de uma pessoa da minha família, né, que veio para mim uma vez e falou assim, olha, Cristiano, isso já tem muitos anos, tá, gente? Muitos anos. E a pessoa sentou comigo e falou assim, Cristiano, eu gosto muito do que você prega, da graça, eu tenho visto na palavra, mas eu não consigo me libertar da Santa Ceia. A pessoa estava aceitando tudo, né? Assim, recebendo, né, a palavra, entendendo as revelações, mas o coração dela estava pegado naquilo, sabe? Porque a pessoa pensava, puxa, se eu deixar de tomar essa cerimônia, como é que vai ficar? Porque a cerimônia é a comunhão com Deus. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos que a comunhão verdadeira com Deus é o Espírito Santo. Né? É a presença do Espírito Santo é que nos põe em comunhão com Deus, porque é o Espírito do próprio Deus, e em comunhão também com os nossos irmãos, porque é o mesmo Espírito que habita em nós. A nossa comunhão espiritual é porque o Espírito Santo habita em todos nós que somos filhos de Deus. Por isso somos um no Senhor, do ponto de vista espiritual, obviamente. Vocês compreendem? Só que a pessoa tinha aquele apego, claro, essa pessoa já se libertou disso, já há muitos anos, tá? Mas no início foi assim. Estava recebendo a graça, estava gostando, estava aquela coisa, né, aquela empolgação, mas tinha esse aspecto. Por quê? Porque na cabeça dela, dessa pessoa, essa ordenança era fundamental para que ela tivesse comunhão com Deus. Entende? E assim são muitas pessoas. E há muitas pessoas que até ouvem a graça, até gostam, mas não conseguem se libertar totalmente do sistema religioso, justamente porque tem esse peso das ordenanças. São ordenanças que são da lei, da própria lei de Moisés. É curioso isso, né? É aquilo que eu sempre explico aqui. A lei de Moisés, ela obviamente não está mais em vigor. O Senhor Jesus cancelou a lei. Você acabou de ler comigo. Ele cancelou a escrita de dívida. Isso aqui é uma referência à lei, né, no caso, aos mandamentos da lei de Moisés. Ele cancelou. Então a lei era uma dívida. Porque a lei, amados, ela era a força do pecado. Já estudamos isso aqui algumas vezes, né? E a lei, então, trazia a condenação. Ela veio para isso. Tanto que o apóstolo Paulo chamou a lei de ministério de morte e de condenação. Veja, não sei o que estou falando, não. Está escrito na Bíblia. Entende?
Então, era uma dívida, a lei trazia essa dívida, né? A lei trazia a lembrança, a consciência do pecado, sabe? Então, o Senhor Jesus veio e fez o quê? Cancelou a escrita de dívida. E Paulo fala que consistia em ordenanças, porque a lei era isso, né? Houve aqueles 10 primeiros mandamentos, mas depois houve todo um desdobramento, e aí entraram também muitos mandamentos de homens, ao ponto de que a lei chegou a ter mais de 600 mandamentos, mais de 600 diretrizes, mais precisamente 613 diretrizes. Então, há muitas ordenanças, tá? Então, apesar de a lei não estar em vigor, algumas dessas ordenanças se mantêm até hoje no meio das igrejas. Como eu costumo dizer, elas estão no meio das igrejas, chamadas igrejas, né? Disfarçadas de obras da graça. Esse é o ponto. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, irmão Cristiano. Como assim disfarçada de obras da graça? Que obras são essas? São essas, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link a respeito das obras da lei. E aí você encontra o link depois, né? Quando você acabar de assistir a esse estudo, clica no link para você assistir sobre as obras da lei, tá? Então, muitas dessas obras estão aí. Essas obras, como eu disse, elas já estão obsoletas. A lei já foi cumprida pelo Senhor. Ele cancelou a escrita de dívida. Né? Ali, vamos ler de novo? Novamente, olha só, Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou. Que consistia em ordenanças. E que era contrária. Claro, era uma dívida. Trazia consciência de pecado. Trazia condenação. Ministério de morte. Percebe? Por isso era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Perceberam um ponto? Então o Senhor removeu. A lei, obviamente, não está em vigor. Só que na mente de muitas pessoas, por causa dessa visão religiosa, que insiste em ressuscitar, por assim dizer, as obras da lei, algumas pessoas vivem, então, enredadas por essas ordenanças. Tem que comer a Santa Ceia, que é um resquício, né? Essa Santa Ceia, na realidade, abençoados, ela sequer existe na Bíblia, tá? Se você for ler na Bíblia, tentar encontrar Santa Ceia, você não vai encontrar essa cerimônia que o pessoal faz hoje aí. Pega um pedacinho de pão puma, né? Pão de forma aí. Tem até congregação que faz o seu próprio pão ázimo, né? Mas a maioria usa pão de padaria, aí rasga uns pedacinhos de pães, dá um suquinho ou um pouquinho de vinho. A maioria dá suco, né? Porque vinho é pecado, beber vinho. Aí dá um pouquinho de suco, né? Isso não tem, essa cerimônia não existe na Bíblia. O que existiu foi a Páscoa judaica, entende? E o que existiu foram os coríntios que faziam um resquício dessa Páscoa, uma lembrança dessa Páscoa. O que, na verdade, abençoados, veja, não é um mandamento para graça. Como eu falei, a comunhão com Deus não é você comer um pedacinho de pão e beber suco na igreja. A comunhão é a presença do Espírito Santo. Em nosso canal nós temos estudo sobre a ceia do Senhor, tá? É um estudo até bem antigo, mas se você pesquisar você vai encontrar aí, tá bom? Pesquise aí, encontre para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Então as pessoas são muito apegadas nisso. Aí se apegam no jejum, e sacrifica para cá, e é tipo de roupa para lá, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, são imposições, proibições. Então são ordenanças, como eu estava dizendo, né? Algumas vêm da própria lei, disfarçadas de ordenanças da graça, e outras são criações modernas de homens. As chamadas igrejas, todas elas, queridos, têm uma série de proibições. Ainda que algumas dessas denominações não falem isso abertamente, né? Algumas até se dizem da graça. Hoje, aliás, a maioria, né? A maioria hoje diz que prega a graça aí, né? Mas elas são denominações religiosas cheias de ordenanças, cheias de mandamentos. Pode, não pode, faz, não faz. Sendo que Jesus veio, amados, para cancelar isso. Veja, Jesus não veio estabelecer novas ordenanças, com exceção do amor. Percebe? Só que o amor, ele não é bem uma ordenança. O amor, ele é uma direção do Espírito. Entende? O Espírito nos leva a isso. É a presença do Espírito em nossas vidas, né? Então o amor, eu diria que é uma ordenança entre aspas. Na verdade, é uma direção espiritual. Porque Jesus não veio estabelecer cerimônias novas. Ele veio acabar com elas. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças.
Nós acabamos de ler isso. Então não faz sentido, queridos, vocês, né? Não digo vocês que estão conosco em graça, mas as pessoas que estão na religião, né? Não faz sentido essas pessoas viverem se submetendo. Só que elas não entendem isso. Justamente por não terem revelação da graça. Elas não compreendem. Então elas se submetem a essas ordenanças modernas. Muitas delas são da própria lei, ordenanças ressuscitadas e transformadas em coisas da graça, né? Algumas até, veja bem, existem denominações religiosas que nem dizem que são da graça. Eles afirmam que são da lei e que você tem que viver na lei, né? Porque assim, existem denominações religiosas que dizem estar na graça. Hoje a maioria, como eu disse. Só que existem aquelas que dizem que não, você tem que viver sim na lei, literalmente. Entende? Amados, nada disso é para os filhos de Deus. Tá? Você não tem que viver em ordenanças, sejam ordenanças da própria lei ressuscitadas, ou sejam ordenanças modernas, sabe? Ordenanças inspiradas na lei, como agora há pouco eu estava falando da Santa Ceia, né? É uma coisa inspirada na Páscoa. Acaba sendo, por assim dizer, um resquício da Páscoa, que as pessoas vivem hoje. Entende? Você não tem que viver nisso. Você que está novo na graça não tem que se preocupar com isso. Ah, irmão Cristiano, poxa, eu estou conhecendo a graça, mas eu estou com medo de abandonar aqui o jejum. Se eu não jejuar, como é que eu vou me santificar? Percebe? Muitas pessoas têm esse pensamento. Só que veja, nós não precisamos de ordenanças. De nenhuma ordenança de homens. Todas essas ordenanças que existem hoje no meio do sistema religioso, todas elas são mandamentos de homens. Não faz sentido. Vamos ver o contexto aqui do versículo inicial. Nós lemos Colossenses 2,14. Eu quero ler com vocês agora do 13 até o 23. Vamos ler uma boa parte do contexto imediato. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Aqui o Paulo está se referindo àqueles irmãos naquela época, e claro que ele estava se referindo ao tempo anterior, ao tempo antes da cruz. Tá? Então, antes da cruz, eles estavam mortos em pecados, obviamente, porque foi na cruz que Jesus aniquilou o pecado. Tá? Então, Paulo está falando de um período anterior à cruz. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou a escrita de dívida, né, como acabamos de ler, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Então ele pegou os mandamentos, a lei, entende? E encravou na cruz, acabou, terminou a escrita de dívida. É uma aberração, meu irmão, minha irmã, as igrejas hoje inventarem esses mandamentos, essas proibições, essas imposições. É uma aberração. Entende? É negar totalmente o que Jesus fez. 15. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui é uma referência de Paulo, obviamente, àquelas autoridades e poderes pretensamente espirituais que mataram o Senhor Jesus. Ou seja, o pessoal ali da lei. Entende? O apóstolo Paulo não fala que o pessoal da circuncisão, os judeus que o perseguiam, né? Paulo fala assim, esses que me perseguem, os judeus, mataram o Senhor Jesus. Observe que não sou eu que estou falando não, gente. Foi o Paulo que falou, escrevendo aos Tessalonicenses. Então aquele pessoal que tinham essa autoridade supostamente, pretensamente espiritual, né? O pessoal ali da lei, da circuncisão, eles que mataram Jesus. Então eles acharam que tinham vencido, mas na verdade quem venceu foi Jesus. E aí Paulo disse, o Senhor fez deles um espetáculo público. O Senhor triunfou desses poderes na cruz. 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue. Observe bem esse detalhe, gente. Olha só o detalhe. Não permitam. O que significa isso? Que é uma prerrogativa sua.
de não ser julgado nesse sentido. Entende? Não permitam, ou seja, você não tem que permitir ser julgado por ninguém. Pelo que vocês comem ou bebem. Observem só. Por quê? Porque o pessoal do sistema, da lei, no caso aqui desse contexto da carta, né? Eles tinham essa coisa. Muitos judeus tinham essa, principalmente os judeus, né? Tinham essa coisa de que, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Havia proibições de muitas comidas, né? E Paulo está falando, olha, Colossenses, não se deixem julgar pelo que vocês comem ou bebem. Porque a religião quer que vocês vivam aí com proibições. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não toca nisso, não faz aquilo outro. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Ou com relação a alguma festividade religiosa. Olha só. Ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Gente, olha só que coisa tremenda. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, vocês não têm que se preocupar com o julgamento. Não se deixem julgar porque vocês não fazem celebrações religiosas, porque vocês não observam os dias de sábado. Porque havia esse julgamento. Gente, vamos lá, não é o que acontece hoje? Ué, você está na graça, você não frequenta templo? Qual é a sua igreja? O pessoal do sistema logo pergunta isso, né? Eu recebo muito relato assim. Irmão Cristiano, as pessoas vêm me perguntar de que igreja eu sou. Eu sempre digo isso. Fale assim, você é da igreja de Jesus Cristo, ponto. A igreja do Senhor. Você não é de placa denominacional alguma, você é de Cristo. Né? E eles fazem muito isso. Ué, você não toma Santa Ceia? Você não paga o preço? Você não frequenta o templo? E começa a te julgar. Você é desigrejado, você é desviado, você não está em comunhão com Deus, vai perder a salvação. Gente, não permitam que ninguém os julgue. Esse é aqui o que Paulo está falando. Perceba a orientação do apóstolo. Não se deixem ser julgados por isso, por coisas religiosas. 17. Olha o que Paulo fala no 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Olha o conceito. A realidade, porém, encontra-se em quem? Encontra-se em Cristo. Meus amados, vamos lá. O que é a sombra? Eu já expliquei algumas vezes isso aqui. Que conceito é esse? A sombra é algo que vem, nessa metáfora, é algo que vem antes da realidade. Imagine uma pessoa que vem até você e ela está contra a luz do sol, por exemplo, tá? Ela está contra a luz do sol e ela vem em sua direção. O que vai chegar primeiro em você? A sombra dela, né? A pessoa está lá longe, mas a sombra dela está cá na frente. Então você já vê a sombra. A sombra é um apontamento, mas não é a pessoa de verdade. Esse é o sentido. Ou seja, essas obras religiosas da lei eram um apontamento para Cristo. Tudo na lei apontava para o que Cristo faria. Percebe? Eram sombras, ou seja, não era a realidade ainda. Percebe? Esse é o sentido. A realidade encontra-se em Cristo. 18. Mais uma vez, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Essa expressão aqui, não os impeça de alcançar o prêmio, isso aqui foi uma tradução meio que ao pé da letra, tá? Porque a palavra no grego, ela aponta para isso. No sentido assim, como se fosse uma disputa de algo assim esportivo, né? O sentido aqui é como se fosse a disputa de algo esportivo e que a pessoa deixou de ganhar porque foi mal julgada, porque um juiz julgou essa pessoa de maneira errada. Tá? Esse é o sentido ao pé da letra. Então essa tradução foi meio que ao pé da letra. Tá? Mas ela poderia ser traduzida pelo seguinte: olha, não deixe que ninguém julgue vocês de maneira errada. Né? Ou não deixe que alguém humilhe vocês por um mau julgamento. Tá? Essa seria uma tradução até, na minha opinião, melhor. Tá bom? Ou seja, não se deixem ser julgados de maneira errada. Basicamente é isso. Né? Agora veja, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal, olha só. Aqui o Paulo está falando de alguém religioso, meu irmão, minha irmã. Alguém que queria que a igreja vivesse guardando festas, guardando sábados, percebe? Preocupados com comida, pode comer, isso aqui não pode. Sabe, dentro das igrejas naquela época havia isso.
O Paulo pregava a graça, mas sempre vinha alguém, não é bem assim, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso e aquilo, tem que observar a festa judaica e tudo mais. Isso aqui não pode, isso aqui pode. É uma mente carnal. Entendam isso, queridos. As pessoas que estão hoje submetidas a ordenanças de homens, frequentando o templo, sacrificando, fazendo isso e aquilo, essas pessoas estão seguindo mentes carnais. Perceba, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Ó, tremendo, né? 19. Trata-se, e isso aqui é tremendo, olha só isso aqui. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem é a cabeça da igreja? É Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, essas pessoas que estão impondo a religião no meio da igreja, elas não estão ligadas a Cristo. A mente delas não está ligada à cabeça, elas têm uma mente carnal. Olha que coisa, amados. Gente, essas denominações religiosas todas não estão ligadas à cabeça. Mas, irmão Cristiano, isso é muito sério. É muito sério. Elas não estão ligadas à cabeça que é Cristo, porque elas não pensam como Cristo pensa. Elas pensam em ordenanças, mandamentos. Sabe? Então trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. 20 e 21. Olha o que Paulo fala aqui. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, eu já expliquei esse conceito muitas vezes aqui, tá? Rudimentos do mundo ou princípios elementares é uma alusão às obras da lei. Vem da palavra grega estoicheia. Literalmente, essa palavra significa elementos, coisas básicas, fundamentais. Então, geralmente, é uma alusão às obras da lei. Então, Paulo fala, vocês morreram para as obras da lei, vocês morreram para esses mandamentos, para essas ordenanças, que são princípios elementares deste mundo. Aí Paulo pergunta, já que vocês morreram para isso, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Olha aí, Paulo perguntando. Ô Colossenses, como é que é o negócio? Quer dizer que eu preguei a graça e agora vocês estão se submetendo a regras de novo? Esses princípios elementares para os quais vocês já morreram? Não toques, né? Não manuseis, não prove, não toque. Paulo está perguntando. Ué, vocês já morreram para isso ou não? Quer dizer que vocês já morreram para isso, para o mundo, para a religião, para os rudimentos, e vocês estão agora com esse negócio de novo? É, meu irmão. 22. Olha só o 22. Todas essas coisas, ou seja, os mandamentos, proibições, não toques, não manuseis, não coma isso, não faça aquilo, guarde o sábado. Olha aí, vai vendo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Gente, eu já vi isso na minha vida. Mandamentos que eram cláusulas pétreas no meio de uma denominação, né? E que depois se transformaram em nada. Quantas são as denominações hoje, por exemplo, que proibiam as mulheres de usarem calças compridas? E que hoje as mulheres usam normalmente? Né? Brinco, batom, quantas? A denominação pentecostal que eu pertenci, quando eu era membro lá, as mulheres não podiam usar brinco. Havia uma discussão terrível quando uma mulher usava brinco. Passar batom, então, jamais. Agora, vai lá hoje em dia ver como é que o povo está. É brinco, é tatuagem, é batom, é não sei o quê, é bermudinha. Ué, mas não era pecado? Vocês estão entendendo? Essas coisas perecem pelo uso, porque é coisa humana. Percebeu, né? 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Olha só o detalhe que Paulo está falando.
Você vê nessas denominações tudo muito ali organizado, aqueles mandamentos, aquela coisa toda. Tem aquela aparência de sabedoria. Puxa, isso aqui parece ser uma coisa muito sábia. Seguir esses mandamentos parece ser realmente uma coisa de Deus. Por quê? Porque tem uma aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Quantos que vivem aí na severidade do corpo, né? E sobe monte para sacrificar, e fazem jejuns de horas e dias para sacrificar, e por aí vai. Tantas outras severidades aí que as pessoas vivem, e vivem naquela falsa humildade. Quantas vezes eu vi isso, queridos? Olha o que Paulo fala. Essas coisas não têm valor algum. Eu vou repetir. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Mandamentos de homens não têm valor algum. Pelo contrário, eu diria que esses mandamentos até, entre aspas, ativam ainda mais a carne. Porque a carne gosta disso, né? A carne é do mundo. E a religião é do mundo. Os mandamentos são rudimentos do mundo. Ora, mundo vai se agradar do mundo, né? Então a carne sendo mundana vai se agradar de coisas mundanas. E a religiosidade é algo mundano. A carne gosta dessas coisas. A carne gosta de parecer santo. Sabe essas pessoas que gostam de demonstrar, não sei o quê, aquela aparência? Isso tudo é coisa da carne, queridos. Quem está no Espírito não quer mostrar santidade nesse sentido religioso, né? Não quer parecer o tal, não. Quem é guiado pelo Espírito nem precisa dessas coisas. Entende? Então vocês viram no contexto que Paulo falou? Essas coisas não têm valor. São coisas de mente carnal. São coisas que tornam as pessoas orgulhosas. Esses pensamentos de ordenanças, essa coisa religiosa, isso vem de cabeças que não estão unidas à cabeça principal, que é Cristo. Você viu tudo isso agora comigo. Não é uma invenção minha. Esse cristiano aí gosta de falar. Não, amado, eu estou falando da palavra. Nós não precisamos de ordenanças de homens em nossas vidas. Sejam ordenanças da própria lei, como eu disse no início, sejam ordenanças inspiradas na lei, ou sejam mandamentos modernos criados por homens. Nós não precisamos disso. E veja bem, queridos, isso é tão negativo para as nossas vidas que o próprio Jesus, ainda manifestado como judeu, vocês sabem, nós sabemos que Jesus se manifestou como judeu. E Jesus nasceu, então, nessa condição, debaixo da lei. O próprio Paulo escreveu isso falando aos Gálatas, né? O Senhor nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Então, mesmo assim, Jesus era contrário aos mandamentos de homens. Olha que coisa profunda. Porque Jesus estava debaixo da lei, ele estava debaixo das ordenanças. Mas havia realmente ordenanças que precisavam ser cumpridas, que faziam parte realmente do cumprimento de toda a lei, e Jesus veio para isso também, né? Ele veio para morrer pelo povo dele, de Deus, né? Derramar o seu sangue e morrer a morte que seria do povo de Deus. Ele morreu essa morte para trazer vida. Mas ele veio também para cumprir a lei no lugar do povo de Deus. Ele mesmo deixou claro, não pode passar nenhum tio da lei. Tudo será cumprido. Não foi o que Jesus falou? Porque ele veio para isso. Então havia mandamentos que de fato precisavam ser cumpridos, mas havia muitos mandamentos de homens. Então Jesus, mesmo debaixo da lei, mesmo debaixo das ordenanças de Moisés, ainda assim ele era contrário aos mandamentos de homens. Vamos ver historicamente isso? Marcos capítulo 7, versículos do 6 ao 8. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês. Aqui Jesus está se referindo justamente ao pessoal ali da lei mais ferrenha, aos fariseus, aqueles que perseguiam Jesus, que ficavam questionando: Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Isso é mandamento de homem, queridos. Sabe? Mandamento de homens, regrinhas. Os seus discípulos não seguem Jesus, isso aí. Aí Jesus falou: bem profetizou Isaías sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque não estão ligados à cabeça. Percebe?
Tremendo, né? 7, 8. Em vão me adoram. Observe que a adoração na lei era aquela adoração ali profunda, né? No templo, aquela coisa toda. Assim como eles fazem hoje. Eles vão para os templos de pedra aí, supostamente adorarem a Deus. E fazem aquela suposta adoração linda, aquelas canções bem entoadas, aquelas danças. Vai numa igreja do sistema para você ver. Principalmente se ela for bem organizadinha, né? Tem excelentes cantores, tem aquela banda maravilhosa, praticamente uma banda musical profissional e tudo mais. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha aí Jesus falando. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É o irmão Cristiano que está falando isso aí? Negativo. Foi o próprio Jesus ainda manifestado como homem nesse mundo. Percebe o problema de se viver em ordenanças? Mandamentos, cerimônias, paga preço, frequenta templo, sobe monte, e faz jejum, e come Páscoa, e faz isso e aquilo. Isso é de Jesus? Nem estando debaixo da lei, Jesus queria que as pessoas vivessem mandamentos de homens, muito mais agora em graça. Aliás, muito menos, né, agora em graça. Muito menos em graça. Sabe? Só que as pessoas não têm esse entendimento porque elas estão sendo guiadas por mentes carnais. Vocês percebem, irmãos? As pessoas que estão no meio do sistema religioso, eu sempre digo isso, na minha visão pelo menos, a maioria é filha de Deus. Ou seja, a maioria pertence à salvação, tem a vida eterna, são pessoas até do bem, entende? Mas elas estão sendo guiadas por cegos, por pessoas sem visão, ou com a mente carnal. Nós lemos agora Paulo falando aos Colossenses, né? Pessoas que não estão ligadas de fato à cabeça que é Cristo. Então pensa com a sua própria mente. Então muitos estão nesse engano por isso. Guiados por homens, guiados por mandamentos de homens. E vivem em proibições, imposições. Gente, como as pessoas vivem nisso? Olha, abençoados, vou dizer para vocês, o que eu mais recebo de e-mail são dúvidas a respeito de proibições e imposições. Irmão Cristiano, agora eu estou na graça, estou aprendendo aí. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Gente, não existe isso. O apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios, ele disse que todas as coisas nos são lícitas. Agora, evidentemente, nem todas convêm. Então você não precisa de uma proibição. Você precisa de uma consciência revelada pela palavra. Vocês querem ver um exemplo de algo que eu recebo muito? É em relação às bebidas alcoólicas. Irmão Cristiano, estou na graça, gosto de beber um vinho, posso beber? É pecado? As pessoas perguntam muito isso. Os novos em graça, obviamente, né? Gente, veja bem, não era pecado nem na época bíblica. Entende? Na época bíblica eles bebiam vinho. Eles se embriagavam. Existe esse conceito na religião, que o vinho antigamente não tinha álcool. Mentira. As pessoas se embriagavam. Como que não tinha álcool? E Paulo falou o quê? Não vos embriagueis com vinho. Ele não disse não beba vinho. Ele disse não se embriague. É o excesso. Paulo não falou para Timóteo, Timóteo, beba um pouco mais de vinho. Porque o Timóteo tinha problemas estomacais, né? Beba mais vinho, Timóteo. Sabe? Vocês estão percebendo? Então não existe essa proibição. As pessoas perguntam muito isso. Cristiano, então eu posso beber? Gente, olha só, é uma questão da sua consciência. Você vai analisar, eu te pergunto, você quer beber o seu vinho, por exemplo? Eu pergunto para você, você tem condições de beber? Você é uma pessoa que consegue beber com muita moderação? Tem que ver isso. E se você for uma pessoa dependente químico, vale a pena você se envolver com isso? Percebe que é uma questão de consciência? Você é livre para ir beber uma cervejinha no bar? É. Eu te pergunto, é conveniente? Ficar na porta de botequim enchendo a cara de cerveja? Você que é um filho de Deus, um eleito que defende o evangelho? Você é livre para isso? Claro que é. Convém? Na minha visão, não convém. É uma questão de escolha, de equilíbrio.
Ah, Cristiano, eu gosto de uma cervejinha. Ué, bebe na sua casa. Faz um churrasco ali. Como se diz, né? Beber socialmente, né? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso. Agora, você consegue beber socialmente sem se embriagar? Só você e Deus te conhecem. Você se conhece. Só que você não tem que ter uma proibição. Ah, ali na igreja diz que eu não posso beber. Não existe isso. Claro que você pode beber. Agora, e o equilíbrio? Aí é que entra a direção do Espírito. Entende? É muito diferente você encher a cara num bar e ficar bêbado aí para a sociedade falar mal, até da própria palavra de Deus, porque as pessoas sabem que você crê em Deus, que você é de Cristo, né? Então é muito diferente você encher a cara por aí do que você beber socialmente um vinhozinho com a sua esposa, com o seu marido dentro da sua casa. E isso se você não tiver nenhum problema com isso de saúde. Se tiver, passe longe. Por que eu estou falando isso? Porque é um tipo de, como eu disse, né, um tipo de pergunta que eu recebo muito. E que, veja, as pessoas têm que entender que elas não são proibidas, elas têm que ter consciência das coisas. Quem dá essa consciência não é um mandamento de homem, não é a proibição da igreja. Isso não existe. A direção é do Espírito. Percebeu? Você não é proibido de nada, tudo te é lícito. Agora, por isso você vai fazer tudo, inclusive o mal? Você é livre para beber seu vinhozinho, sua cerveja? É, claro que é, óbvio que é. E por isso você vai para a porta de botequim encher a cara? Claro que não. Entendeu a questão do equilíbrio? Esse é o pensamento. Você não tem que viver em proibições, você tem que viver na direção do Espírito. Porque essa é a característica. A direção do Espírito, queridos, veio substituir justamente as ordenanças. Uma das principais características, aliás, dos filhos de Deus é serem guiados pelo Espírito. Romanos 8,14. É um clássico esse versículo, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 5, 18 e 25. Mas, se sois guiados pelo Espírito, e nós somos, não estás debaixo da lei. Percebeu? Ou seja, a direção do Espírito substituiu as ordenanças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ande pela palavra. Eu já expliquei isso aqui, né? Viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, é ser guiado pela palavra de Deus, é simples assim. A palavra do Evangelho te revela algo e você anda pelo que ela te revela. Não é uma proibição, não é uma imposição, não é cerimônia, não é isso. É ser guiado pela revelação. A palavra te é revelada e você anda por ela. É a palavra, queridos. A direção do Espírito para nossas vidas vem pela revelação do Evangelho. Aliás, Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. Entende? Evangelho da graça. Essa é a direção para nós. Não são ordenanças, mandamentos, placas denominacionais. O homem diz que pode, a placa diz que não pode. Não é isso. Você tem que estar longe disso. Porque isso está contra os propósitos de Deus. Você tem que viver na palavra. Observe bem isso aqui. Olha só o que é ser guiado pelo Espírito. Atos 20, 32, Nova Versão Internacional. O apóstolo Paulo diz: agora eu os entrego a Deus, olha só, e a palavra da sua graça. Percebeu? Eu entrego vocês a palavra da graça, porque é a palavra da graça que vai direcionar vocês. Ou seja, Deus vai direcionar vocês pela palavra. E que pode edificá-los, claro, a palavra da graça pode edificar. E ela faz isso. E dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Hebreus 4:12. Olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Observe isso, gente. Eficácia. Percebeu? A palavra de Deus não precisa de complementos, de mandamentos, obras da lei, invenções de homens, mandamentos modernos, porque ela é viva e ela é eficaz para nos direcionar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não precisa de nenhum complemento, de nada humano.
E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceberam? A palavra do Evangelho é apta para trazer discernimento. Ou seja, você não precisa de mandamentos de homens. Você não precisa de alguém te dizendo que você pode ou não pode fazer isso ou aquilo. É a palavra que vai discernir isso na sua vida. Como esse exemplo que eu dei agora da questão das bebidas alcoólicas. As pessoas têm essa preocupação porque na religião há essa proibição. Proibição esta que não existe nem na própria Bíblia. O que existe é um direcionamento para o equilíbrio. Entende? Em tudo, não só na questão de bebida alcoólica. Isso foi só um exemplo. Tá? Eu dei esse exemplo, repito, porque é um exemplo que muitos nos perguntam aqui. Foi só um exemplo, mas o equilíbrio tem que estar em tudo. E é a palavra que traz, está vendo? Ela é apta para discernir os pensamentos. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é o quê? É a palavra do Evangelho. Tá? O alimento sólido é para os adultos. Quem recebe ordenanças e mandamentos são as crianças. Não é a criança que vive assim? Não faz isso, não faz aquilo, não faz bagunça, não sei o quê, obedece a tia na escola. Isso é criança. O adulto não, ele já recebe alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, é por isso que nós estamos aqui todos os domingos, todas as semanas. Nós estudamos, nós lemos, nós escrevemos. No meu caso, eu exerço esse trabalho de escrever, e nós lemos muito, e estudamos muito. Estamos aqui por quê? Porque é um exercício constante. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se o quê? Aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Percebeu? Você não precisa de mandamentos. Você não precisa de ordenanças. Sejam mandamentos da lei, que são ressuscitados por aí, né? Sejam mandamentos modernos criados por homens, proibições e imposições religiosas. Isso tem que estar longe da sua vida, porque você é uma pessoa que vive do alimento sólido, que é a palavra da graça, como Paulo falou. Eu os encomendo a Deus e a palavra da sua graça. É nisso que vocês têm que viver. Não é em mandamentos de homens, não é em obras da lei. Vocês estão percebendo? Por quê? Porque a direção do Espírito, amados, faz com que nós vivamos o fruto do Espírito. E veja, o fruto do Espírito não precisa de lei que o coordene. Você está entendendo a questão? Quem vive no fruto do Espírito, no equilíbrio, na direção da palavra, essa pessoa não precisa de ninguém dizendo isso e aquilo, faz isso, faz aquilo. Não tem necessidade disso. O fruto do Espírito nos direciona. Olha só o que Paulo fala, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade. Olha só, queridos. Veja bem, você precisa de alguém te dizendo para ser benigno, longânimo, ter bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa disso? Não. É o Espírito que te direciona. Olha só, contra estas coisas não há lei. Para que você precisa de lei para o fruto do Espírito? Você vive o amor, a alegria, a paz, longanimidade, tudo isso aí, você vive pelo Espírito. A palavra te revela e você vive. E você consegue, amados. Pô, olha só, queridos, por mais que a carne às vezes queira se ativar, entre aspas, né? Como nós costumamos falar aqui, e sim, muitas das vezes a carne quer falar mais alto, mas você tem a direção do Espírito. Você consegue combater a carne porque o Espírito te direciona. É fundamental você entender isso. Você que está novo na graça, está preocupado. Irmão Cristiano, poxa,
eu estou novo na graça, mas eu estou meio assim de sair lá do sistema, porque eu até quero sair, mas e a Santa Ceia? Mas e o mandamento? Mas e a direção? Será que eu vou ficar sem direção? Não! Saindo do sistema, é aí que você vai ser direcionado. Não por homens, mas pelo Espírito. Estão percebendo a importância disso? De você entender isso? Como eu falei lá no início, Jesus veio para acabar com as ordenanças. Ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrária e encravou na cruz. E Paulo falou, esse escrito de dívidas consistia em ordenanças. Jesus encravou tudo isso na cruz. Acabou. Então, viver hoje em ordenanças, mandamentos, obras da lei, religiosidade, isso é ser contrário à obra de Cristo. Gente, mais claro do que isso, impossível na minha visão. Não tem como ter algo mais claro do que isso. Percebe? Então nós temos aqui viver na direção do Espírito, que é a palavra. Como Paulo falou, eu os entrego a palavra da graça. Essa é a direção da vida de vocês. Não são homens, invenções, pode ou não pode. Esquece isso. Vivamos pela fé. A fé revelada pelo Evangelho. Vivamos pela palavra. Nós estamos aqui num exercício constante. Vocês entendem a importância de estarmos aqui sempre estudando? Toda semana estudo, e a gente escreve, posta áudio e vídeo, e recomenda, lê isso aqui, lê aquilo outro. Porque é um exercício constante de vida, conhecer o Evangelho, para que sejamos direcionados por ele, não por homens. Entende? Quero encerrar com Tito, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tal testemunho é verdadeiro. Aqui no contexto, o Paulo estava falando justamente daqueles judaizantes, daqueles religiosos que queriam que as igrejas vivessem obras da lei. E Paulo está falando, esse pessoal aí da circuncisão, eles têm que ser calados. Olha o que Paulo fala no contexto. É aquela famosa frase, né? É preciso fazê-los calar. Tito, temos que calar a boca dos religiosos, da circuncisão. Está no contexto aí. E Paulo fala muitas coisas terríveis daquelas pessoas, né? E ele fala, tal testemunho a respeito dessas pessoas é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, Tito. Tito, não bobeia com esse povo, não. Para que eles sejam sadios na fé, ou seja, andem na palavra, né? Ser sadio na fé é você andar no que a palavra revela. E não deem atenção a lendas judaicas, porque essas pessoas religiosas viviam lá nas igrejas contando fábulas judaicas, né? Conversinha fiada, e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Pegou? Tito, repreenda-os severamente. Diga para a igreja aí, para não se esquentar a cabeça com essas lendas judaicas, sabe? Com essas fábulas, essas historinhas fiadas desse povo. As pessoas têm que se ater à palavra, ô Tito. Não é a fábula judaica e muito menos a mandamentos de homens. Vocês perceberam, né? Aliás, homens que rejeitam a verdade. Quem está fora disso que eu acabei de falar, disso tudo, está fora da verdade. Como Paulo falou aos Colossenses, são pessoas que não estão ligadas à cabeça, que nós sabemos, é Cristo. Então, amados, nos afastemos disso. Mandamentos de homens, tire isso da sua vida. Ordenanças, templos de pedra, sacrifícios, obras da lei, extirpe isso da sua vida, se é que você já não fez isso. Como eu disse, há muitos irmãos chegando à graça, mas com muitas dúvidas, preocupações, mas eu estou na graça, como é que eu vou fazer agora? Amado, agora que você está livre. Agora você é direcionado pelo Espírito, não por homens. E isto é, sim, um imenso privilégio. Ser guiado pelo Espírito, pela palavra da graça, é algo maravilhoso. Jamais voltaremos atrás em relação a isso. Que Deus seja louvado pela revelação da sua graça.